Então, aqui estamos com Eliomar Borgo, que vai nos conduzir nessas reflexões, companheiro que vem da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, trabalhador da área da mediunidade, da Federação Espírita, falando conosco sobre livre-arbítrio e determinismo. Boa palestra. Ok, obrigado. Prezados amigos, boa noite. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui nessa casa, onde nós somos recebidos sempre com muito carinho, com muita cordialidade da parte de vocês. E nós trazemos um abraço lá da Sociedade Praiana para todos, o desejo de que permaneçam em tarefas e realizações crescentes. O nosso assunto de hoje é esse aí: livre-arbítrio e determinismo. Para falar sobre isso, nós vamos nos valer, na verdade, de textos que nós vamos analisar daqui a pouco sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes, vamos fazer um pequeno comentário. A questão do livre-arbítrio e do determinismo, ela é estudada pelo ser humano desde todos os tempos, mas de uma maneira mais organizada, a partir dos filósofos gregos da antiguidade. Os filósofos gregos já se preocupavam bastante com essa questão, porque é próprio da filosofia estudar o comportamento humano. E o comportamento humano, necessariamente, está ligado a essa questão do determinismo e do livre-arbítrio. Alguns filósofos são radicais, entendem que existe apenas determinismo. Geralmente, se você for olhar, na essência desse pensamento está uma fundamentação materialista. Alguns filósofos, por outro lado, são igualmente radicais, acham que tudo está ligado ao livre-arbítrio. Se você tiver um pouco de curiosidade sobre esse assunto, não vamos tratá-lo dele aqui hoje, com esse viés muito filosófico, porque ele é meio cansativo, não é todo mundo que gosta de filosofia. Mas se você for dar uma olhadinha sobre essa questão, você vai ver que mesmo os deterministas, existem os chamados radicais, eles evoluem, muitos deles, para um pensamento que é chamado de determinismo moderado. Ou seja, onde você começa a perceber que existe um tanto de determinismo, mas também um tanto de livre-arbítrio na vida humana. Como é que pensa a doutrina espírita sobre isso? Nós temos que, então, recorrer à fonte básica, que é o Livro dos Espíritos. Vamos ver como é que Kardec traz isso para nós a partir de perguntas que ele fez para os espíritos sobre essa questão. O tempo que nos é permitido aqui não vai dar para a gente analisar todas as perguntas, com certeza. Nós vamos ler apenas algumas, ver alguma coisa e comentar dentro das nossas parcas possibilidades. Só lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A terceira parte vai tratar das leis morais. Os Espíritos vão esclarecer que 10 leis morais regem o universo inteiro, não apenas a Terra. A Terra é poeira cósmica. Entender sempre que quando nós falamos de princípios espíritas, nós não estamos falando de Terra, nós estamos falando de universo. E não apenas de universo físico e espiritual, os dois lados da vida. Ou seja, é de uma amplitude extremamente maior do que aquela que eles possam supor aqui. Então, a questão das leis morais, eles dizem que são 10, batendo inclusive com o decálogo, que nós tanto admiramos lá do Velho Testamento. São 10 leis.
Os espíritos dizem que essas leis morais são tão matemáticas quanto as leis do mundo físico. Nós é que ainda não conseguimos entender isso. Uma dessas leis chama-se Lei de Igualdade. Então, só lembrar, e eu não vou lembrar das 10 aqui, porque hoje foge do tema, mas só lembrar que começa com a Lei de Adoração, que é a lei que fala que nós temos uma necessidade íncita de nos ligarmos a Deus, ao Criador, de uma forma qualquer, com a crença que a gente tiver, umas mais elaboradas, outras menos. Temos a lei do trabalho, temos a lei do progresso, e eles vão chegar lá no momento que eles vão falar da lei de igualdade. Ou seja, efetivamente, há igualdade no universo. Embora a gente não concorde quando vê na Terra o que vê. Não importa. Temos que considerar que tudo que está aqui posto nesse momento na Terra é temporário. Nós estamos num segundo estágio de evolução, chamado expiações e provas, caminhando agora para um terceiro estágio, mas com certeza no quinto estágio, que vai levar alguns bilhões de anos para acontecer, nós vamos experimentar, mesmo na Terra, essa igualdade que ainda por enquanto não é possível. Mas ela já é, pelo menos, pressentida pelo ser humano. As legislações humanas vão gradativamente buscando adequar-se a essa realidade maior. Se nós olharmos como era a mulher no passado e hoje, nós veremos que ainda não há uma completa igualdade de direitos. Mas já estamos num progresso bem maior do que aquilo que havia um século, 2 séculos atrás. Sem falar de recuar 1000 anos, então a coisa é gritante. Mas é só para entender que a liberdade, não é, é uma lei importante e ela está muito ligada à igualdade. Mas o nosso foco de hoje é liberdade. Nós somos livres ou não somos, afinal de contas? Essa que é a questão. Nós temos liberdade ou não temos? Então, ao invés de nos prendermos a esses aspectos mais filosóficos, com todas aquelas argumentações que geralmente tem lá uns vieses e muita gente não gosta, começa a ficar cansativo, vamos para uma coisa prática. Vamos ver o que Kardec perguntou aos espíritos. Nesse capítulo que fala da lei de liberdade, há um subtítulo exatamente com esse título aqui, livre-arbítrio. A questão 843, Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O problema é que, ainda do ponto de vista da ciência nossa, contemporânea, o homem ainda é uma máquina. A nossa ciência não prova que o espírito existe. Nem é da sua competência e nem busca fazer isso. Mas também não prova que o espírito não existe. Não é possível, nos conhecimentos atuais, afirmar nem uma coisa nem outra. Mas para a ciência, o máximo que ela consegue avançar até agora é uma coisa chamada mente. Mas a mente, necessariamente, seria produto do cérebro. Então você vai verificar que se uma pessoa for estritamente ligada a esse tipo de raciocínio, ela tenderá fortemente para o determinismo. Porque qualquer ação humana, até mesmo de pegar esse braço e fazer isso aqui, tem uma explicação do ponto de vista biológico. Se você entrar dentro dessa máquina, corpo humano, você explicará por que eu faço isso aqui. Então, se o indivíduo pegar um revólver e fizer com gatilho isso aqui, e na frente dele estiver uma pessoa que ele interpreta como inimigo, você pode, se quiser,
fazer toda essa tradução em linguagem de causa e efeito, dentro de um contexto materialista. Por isso que eu estou dizendo, já afirmando, que quem queira olhar isso desse ponto de vista terá que estudar muito. Porque você vai ter que se debruçar com muitos argumentos e contra-argumentos e coisas assim. Então, já falamos que não é por aí que a gente vai andar. Os espíritos disseram claramente para Kardec o seguinte: o homem tem a liberdade de pensar. Se ele tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de fazer, a de realizar. Para nós, espíritas, o indivíduo tem um corpo humano. Mas o corpo humano é apenas uma máquina sofisticada, maravilhosa, necessária. Deus é que fez essa máquina, criou essa máquina, nenhum ser humano criou essa máquina. O máximo que a ciência faz é estudar essa máquina, tentar entendê-la. Estamos falando de máquina biológica. Então nós não definitivamente vamos desprezar o corpo ou menosprezá-lo em detrimento do espírito. Não, a máquina chamada corpo humano é muito importante. Mas é uma máquina. Para nós, o cérebro é um hardware. O software não está no cérebro. Mas para a ciência, por enquanto, isso não é possível. Se o indivíduo delibera aqui ou ali, isso sempre será traduzido em termos de alguma resposta química ou elétrica do cérebro. Mas, mesmo que a ciência avance devagar, todo o progresso que ela faz em estudar essas reações vão levando a ciência a uma coisa cada vez mais sutil e etérea, ao invés de encontrar cada vez mais respostas propriamente de cunho material. Mas isso é um progresso que vai acontecer. Então, os espíritos dizem o seguinte: olha, nós temos uma máquina, essa máquina sofisticada, ela usa uma série de implementos. Um desses implementos sofisticadíssimos é o cérebro, mas esse cérebro é apenas um hardware. O software está fora. Está numa coisa que você chamaria de espírito, alma, ou o que você quiser. Então, na verdade, o indivíduo, ele usa essa máquina, mas ele tem a capacidade de pensar. Se ele tem a capacidade de pensar, ele tem a capacidade de discernir. Claro que isso é gradativo. Você não pode pedir de um silvícola, de um indivíduo ainda de cultura rudimentar, a mesma perspicácia de raciocínio de um indivíduo altamente civilizado. Mas a verdade é que o ser humano tem a capacidade de pensar, refletir, analisar e, consequentemente, decidir. Nós temos um pouco de dificuldade nessas questões. Alguns de nós não se dão conta de certos automatismos. Por exemplo, eu posso sair daqui, lá naquela porta e voltar, fazer isso de forma totalmente automática. E eu dizer para mim mesmo que eu não pensei, e menos ainda decidi. É porque a gente faz isso de forma muito automática. Mas se nós formos analisar mais profundamente, essa máquina que nós usamos, ainda que seja num processo automático, passa por um pensamento que é automático e decisões que a gente toma de forma também automática. O simples fato de fazer isso aqui com o braço passa por esses processos.
Eu posso fazer de forma automática, falando sem me dar conta, ou eu posso falar, vou pegar minha mão e fazer assim. Pode parecer meio absurdo, por isso que nós dissemos que nós não queríamos entrar muito por aqui, porque isso é coisa que não interessa muito a certos pessoal. Está falando, está começando a ficar confuso, chato, enjoado. Então, os espíritos vão dizer simplesmente para nós o seguinte: se nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Cérebro, coração, sentir, e mãos. É esse trio, sempre. Sempre esse trio. Então, eles dizem que nós temos liberdade nos nossos atos. Nós somos livres, porque temos a capacidade de pensar. E eles vão dizer, se nós não tivéssemos isso, seríamos máquina. Então eles já estão apontando para aquilo que os deterministas, sejam eles absolutos, ou chamados radicais, ou os deterministas moderados, para aquilo que você observa. A lei de causa e efeito está escrita no universo. Os espíritos foram claros, eles estão dizendo que existe livre-arbítrio onde há liberdade de pensar. Então eles não estão afirmando o contrário. Então, se você olhar do ponto de vista material, é nítido que existe um determinismo. Se você colocar uma água no fogo e levá-la a 100 graus, o que você espera? Um estado de ebulição. E automaticamente que essa água vai evaporando. Toda vez que você fizer isso, é essa a resposta que você vai. Há um determinismo nisso. O homem vai à lua porque ele confia num determinismo que é estudado através da física, da química, da biologia e dessas ciências. Como é que ele vai colocar um ser humano numa máquina e levar à lua e com segurança ir e voltar, se não existirem realmente leis mecânicas, leis que possam ser estudadas, matematizadas e aplicadas? Como é que você vai sair com segurança daqui de Vitória para ir ao Rio de Janeiro, São Paulo, ou onde for, numa máquina dessa, se não existir um determinismo que você chame de leis da gravidade, da aerodinâmica, ou seja o que for? É claro que elas existem. Por isso que os Espíritos estão falando. Onde há pensamento, há liberdade de fazer ou não fazer. É isso que eles falam. Kardec, então, vai perguntar em seguida, do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Ele está se referindo à vida material. Aí os Espíritos dizem o seguinte, há a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. É claro que a criança tem um livre-arbítrio em relação a um adulto diferenciado, todo mundo sabe disso. Até porque os pais mesmo sabem que não podem confiar à criança certas decisões. Você vai permitindo que isso aconteça na medida que ela vai mostrando crescimento e possibilidade. Você pergunta a seu filho se ele quer dormir. Você pergunta a ele se ele quer comer. Mas você não pergunta para uma criança, dependendo da idade, se ela quer estudar. Porque ela pode dizer que não quer e você sabe que ela precisa. Então é lógico. Mas também nós, seres humanos, estamos dentro de uma lei de sociedade. Nós podemos fazer tudo o que queremos? É evidente que não. O livre-arbítrio é uma questão complexa. Na medida que nós vamos evoluindo, e se nós sairmos
da questão de uma vida só, que nós vamos evoluindo do simples ignorante para o espírito puro, quanto mais vamos evoluindo, mais aumenta o nosso livre-arbítrio e diminui o determinismo em nossas vidas. Vamos levar isso para um ponto prático. Nós espíritas sabemos que somos espíritos e estamos reencarnados. Há uma coisa chamada reencarnação. Encarnar de novo. Tomar um novo corpo. Para fazer isso, hoje temos informações mais adiantadas, com André Luiz, por exemplo, Missionários da Luz. Sabemos que o espírito participa da sua programação. Mas até que limite? Todos participam de forma igual? A informação é clara. Não. Nós vamos participar dessa decisão, dessa programação, dessa escolha, na medida das nossas possibilidades. Tem espíritos com tamanha evolução espiritual que eles não precisam de assessoramento. Eles sabem muito bem o que determinar para a sua vida. Mas a maioria de nós ainda não sabe. Vamos fazer um exemplo simples. O que vocês acham que a gente decidiria, antes de reencarnar, se um espírito chegasse e falasse assim, o que você quer para a próxima vida? A maioria de nós decidiria o quê? Para pensar. Não é? Vocês estão pensando aí, né? Eu vou me arriscar em algumas coisinhas aqui, tá? Dinheiro, bastante dinheiro. Bastante saúde. Beleza física. E alguns ainda querem fama. Muita inteligência. Não é assim? Já imaginaram? Peguem lá o Missionário da Luz, dê uma olhada no capítulo que fala desse departamento das reencarnações. Tem uma mulher lá, uma senhora, que o instrutor chega para ela e pergunta assim, e aí, fulana, está satisfeito com o seu novo projeto? Projeto do novo corpo, que ela estava elaborando, estudando lá no mundo espiritual. Aí o instrutor faz essa pergunta e ela diz, olha, estou muito feliz, mas eu queria fazer um pedido. Qual o pedido? Eu queria colocar um defeito físico nesse corpo. Será que a maioria das mulheres fariam isso? O que vocês acham? A mulher tinha beleza espiritual. Era um espírito que tinha beleza espiritual. Ela tinha méritos para vir com um corpo impecável. Se quisesse. Mas ela diz, olha, eu não posso me distrair no mundo. Eu estou indo de volta para acolher meus 4 filhos, ou 3 filhos, não lembro mais do detalhe. Que por excesso de doçura eu desencaminhei. Eles não estavam nada bem do lado de lá. Depois que ela volta, ela reconhece que o excesso de doçura não ajudou. Viu as consequências disso. E pede uma nova oportunidade para trazer esses espíritos de volta para reencaminhá-los. Só que se ela voltasse com uma beleza física impecável, ela seria distraída pelo mundo. E possivelmente perderia a sua tarefa, a sua missão. Não é assim que acontece? Bom, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que isso consola muita gente feia por aí. Vamos lá.
Eu vou dar uma passada para falar um pouquinho agora, para ver um pouquinho do que eles falam de fatalidade. Eles não falam estritamente determinismo. Se vocês tiverem essa curiosidade, vão verificar que determinismo e fatalidade têm algumas nuances, algumas diferenças. Mas já explicamos, nós não vamos perder tempo com isso aqui. Vamos ver o que Kardec perguntou para ele sobre a questão da fatalidade. Ele perguntou se existe livre-arbítrio, liberdade de ação. Eles disseram que sim. Agora ele vai fazer pergunta de fatalidade. Ele pergunta assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é o mesmo que fatalidade, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Vamos voltar, porque essa questão é muito importante. Então ele pergunta se haveria fatalidade nos acontecimentos da vida. Os espíritos já disseram que existe livre-arbítrio, mas existe fatalidade em alguns acontecimentos? O que os espíritos disseram? Sim, há. Mas só nas questões de ordem física. E explicaram mais, resultantes das escolhas que ele fez antes de reencarnar. Então vamos analisar um pouquinho. Você nasceu aonde? Você nasceu em algum lugar. Filho de quem? Em que cidade? Em que país? Foi acaso? Para um determinista foi. Mas para nós espíritas, foi acaso? Não. Então, a primeira coisa que você já começa a pensar, se você nasce na África ou nasce no Brasil, foi por acaso? Se você nasce nos Estados Unidos, tem um monte de gente que gostaria de nascer, de preferência em Nova York, coisa do tipo. Ou se você nasce na Alemanha, seja onde for. Se você nasce num país invadido, se você nasce num país que está em conflitos de guerras horrorosos, foi acaso? Foi azar? Para nós espíritas, não. Porque nós acreditamos que Deus é bondade infinita, é amor infinito, é justiça infinita. E tudo tem que ter uma razão de ser. E uma outra questão básica para nós é que uma existência, por mais longa que seja, 100 anos, é apenas um relâmpago na eternidade. Alguém que nasce numa condição muito desfavorável hoje, pode nascer numa outra condição
completamente favorável depois. Alguém que nasce na riqueza hoje, pode voltar amanhã na extrema pobreza, vai depender de como usou a riqueza. Alguém que abusou da sua beleza física pode voltar feio de doer depois, e não sabe por quê. E coisas assim. Essa é a lógica da doutrina. Primeiro que Deus não privilegia ninguém. Você pode estar momentaneamente numa posição favorável que pareça privilégio, e uma outra pessoa momentaneamente numa situação que pareça o contrário. Como se estivesse até sendo castigado. Mas isso não existe. Então, a questão começa daí. Eles dizem que nas questões de ordem física há fatalidade. Você muda a sua origem? Você não gosta de ter nascido na sua família. Você faz o que com isso? Você não gosta de ter nascido daquela mãe, daquele pai. O que você faz com isso hoje, agora? Não queria ter nascido naquele lugar. O que você faz com isso? Muda. Mas ter nascido lá, você não muda não. Você nasceu lá. Você pode mudar depois. E se você receber um corpo que você não gosta? Vocês sabiam que a maioria da humanidade não gosta do corpo que tem? Um não gosta porque o corpo é meio baixinho. O outro não gosta porque é chamado de varapau. Tem gente que não gosta da cor da pele. Tem gente que não gosta do nariz, que não gosta da orelha, que não gosta de não sei o quê. Quantas coisas. E quanta infelicidade por conta disso. Tem coisas que você pode mudar. Já existem plásticas hoje, corretivas, umas tantas coisas. Podem mudar. Não é? Mas também, se você ficar preso muito a isso, como é que fica a sua vida? Você dando valor demais a isso, o que vai acontecer? Você está se condenando aqui. Não vim aqui dar muita lição de moral, não, mas preste atenção. Se um indivíduo dá muito valor ao seu corpo e coloca toda a atenção sua no corpo, ele está colocando a sua atenção numa coisa muito vulnerável, muito instável. Imagina uma mulher que tem um corpo escultural, uma beleza de uma deusa grega. Ela passa na rua. Nossa, todo mundo sai até de fundo da loja para ir lá para olhar. Ela se sente o máximo. E 30 anos depois, o que acontece? Se você colocou todo o tesouro nisso, o que vai acontecer? É desilusão na certa. Então ele está falando aqui que nas questões de ordem física há fatalidade. Então você, antes de reencarnar, aquela mulher do nosso exemplo, disse para o instrutor: olha, eu estou com um corpo muito perfeito. E isso vai me trazer problema. Bota um defeito aí. E pediu para trazer um defeito nas tireoides. Eu não sei se ela ia ficar com aquele caroço, sabe aquele caroço que fica assim bonitinho, arrumadinho, que assim? Não sei o que era. Se bem que hoje, se ela viesse com isso, a cirurgia daria jeito. Mas o certo é que ela pediu uma contenção. A partir da hora que foi aceito, isso foi trabalhado no código genético dela, ela vem com aquela predisposição. E no tempo certo que for assinalado nesse planejamento, vai surgir aquela doença. Há um determinismo, ou se você quiser melhor, há uma fatalidade. Fruto de uma escolha dela, mas há uma fatalidade.
Agora, os espíritos disseram o seguinte: do ponto de vista moral, não há fatalidade. Então, um indivíduo pode ter se deixado perder no campo do crime, digamos que seja assassinato, poderia ser qualquer outra coisa. E ele sabe, falhei muito nisso aqui. Mas eu ainda tenho um temperamento muito aguerrido. Se eu me confrontar com certa dificuldade, eu perco a cabeça e saio fazendo bobagem. Mas ele chegou do lado de lá, viu o erro que fez, tal. Ele pode pedir uma prova, vai nascer num ambiente, vai conviver com determinadas pessoas, onde ele vai ser convidado a aquele tipo de ação. Mas ele veio com fatalidade para ser assassino? Não. Os espíritos são claros sobre isso. Há uma pergunta, inclusive, específica aqui, não preciso ler agora, onde Kardec pergunta isso. Porque são questões de ordem moral. Nas questões de ordem física, há fatalidade. Uma vez escolhido, e olhem que o indivíduo teve a liberdade de escolher, normalmente. Mas uma vez escolhido, gera uma fatalidade na questão orgânica. O indivíduo escolheu vir com uma predisposição orgânica para desenvolver uma cardiopatia aos 18 anos. Por mais que a medicina esteja evoluída, aquela cardiopatia aparece. Pode ser que ele encontre já um ambiente de mais recursos, isso tudo foi planejado, tudo foi previsto. Mas aquela predisposição vai ser trabalhada a nível genético e ela vai aparecer. Mas a questão moral não. O indivíduo vai nascer num ambiente, vai lidar com pessoas, situações, mais dia, menos dia, ele vai se defrontar com uma situação limite, onde ele vai sentir todo o impulso de matar. Mas ele, no uso perfeito do juízo, se assim estiver, ele terá a condição de dizer sim ou não. Então não há fatalidade. Tem gente que fala assim: casamento e mortalha no céu se talha. Já ouviram isso? Só os mais antigos. Tristeza, né? Eu agora tenho que tomar mais cuidado para fazer certas perguntas, porque tem certas perguntas que eu faço, que eu penso que as pessoas vão falar o quê? Ninguém responde. Isso está me levando a concluir que meu DNA está ficando meio avançado, sabe? Mas casamento e mortalha no céu se talha. Quer dizer, casamento e morte se determina no céu. Há uma fatalidade. Você já vem destinado a casar ou não casar, ou a casar, João casar com Maria, por exemplo. Vamos ver como é que seria dentro dessa lógica aqui. Se você fez esse planejamento, João vai casar com Maria, primeiro isso não é feito só por fazer. Existem razões. Muitas vezes, já o planejamento vai a nível dos filhos que virão. Aquela mulher, ela estava planejando o corpo dela, já sabia com quem ia casar e os filhos que receberia. E agora, o que tem de fatalidade e o que tem de livre-arbítrio numa decisão dessa? Primeiro, o corpo dela viria muito bonito, mas surgiria, ou num determinado momento, um problema lá nas paratireoides. Esse foi um fato.
ela vai buscar medicina para ver quanto pode ajudá-la, mas isso vai acontecer. E o marido dela? Ela vai casar com ele? É fatalidade ou livre-arbítrio? É um ato da vida moral ou da vida física? Moral. A pessoa pode programar casar-se com a outra. Se ela fizer isso, até onde nós sabemos, ela vai encontrar essa pessoa. Ah, vai. Se João programou casar com Maria, eles vão se encontrar. Isso vai acontecer. João nasce no Brasil, Maria nasce no Japão. João vai lá no Japão ou Maria vem no Brasil. Ou então os dois resolvem fortuitamente marcar uma viagem no navio, não sei como, se encontram lá. Eles vão se encontrar. Vão sentir o impulso de aproximação? É quase certo que sim. Mas vão casar? Não sei. Casamento se programa, mas não se talha. Maria pode olhar para o João assim e falar, ih, esse cara é um perneta. Na hora H mesmo de tomar a decisão, pode decidir não fazer. João pode fazer a mesma coisa. É um ato da vida moral. E ainda que façam, nada garante que eles vão ficar juntos. Não há fatalidade nesse sentido. Porque são atos da vida moral. Talvez não tenha sido assim que a gente aprendeu. Talvez não foi assim que nossa mãe, nosso pai falou. Ou alguém interpretou sua religião, sei lá como. Mas essa é a interpretação mais correta. É ato da vida moral. Você pode dizer sim, mas pode dizer não. Você pode fazer ou não fazer. Se não fosse assim, até que seria bom, em certo sentido. Já pensou a gente programar a nossa encarnação? Programar. Vou fazer isso, isso, isso. E fizesse um planejamento de coisas meritórias. E a gente chegar aqui, porque é uma fatalidade, a gente cumprir bonitinho isso. É isso que acontece? Nesse mesmo livro, nós vamos ver lá. André Luiz trazia a informação dos completistas. Quando ele fala que uma determinada criatura é um completista, chamou a atenção do André Luiz. O que é completista? Aí ele vai explicar. É uma dessas raras pessoas que reencarnam com um planejamento na área moral, por exemplo, de realizar determinadas coisas e conseguem realizar 100% do que planejaram. São raríssimos. Eles dizem que a maioria de nós realiza 30%, 20%, um pouco mais, um pouco menos, mas 100%, muito raros. Por quê? Porque são atos da vida moral. Não há fatalidade. Há livre-arbítrio. Nós podemos ter tomado a decisão de fazer aquilo, ou de enfrentar aquela situação, de realizar uma... E quando chegamos aqui, mudamos o plano. Ah, não vou fazer não. Se vão ocorrer consequências da decisão, é outra coisa. Mas a pessoa tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então eles dizem que nas questões de ordem física há fatalidade. Nas questões de ordem moral não há fatalidade. Então é só a gente agora, porque isso acho que tem alguma validade para a vida da gente,
Acredito que tem, porque tudo que eu estudo em doutrina espírita, eu vejo que tem conexão com a vida, com a nossa vida. Então nós podemos fazer essa pergunta. O que há de fatalidade na minha vida? Algumas são óbvias. O corpo que eu recebi, os pais que eu tive, onde eu nasci, essas coisas que nós já falamos. Mas tem mais alguma coisa? Porque vocês já observaram que a gente, quando fala essa palavra fatalidade, a gente não fala no sentido bonito da palavra, mas no sentido só negativo. Nossa, foi uma fatalidade. Quando a gente fala esse nossa aí, foi uma fatalidade, a gente está falando de quê? De tragédia. De problemas. E na nossa vida aconteceu alguma coisa desse tipo? Algo que você não tenha contribuído em nada. Até pelo contrário, fez tudo direitinho. E mesmo assim aconteceu. Algo que você olha e diz, eu não contribuí para isso. Essas coisas existem. Agora, existe o tal do Maktub? Maktub, estava escrito. Tem gente que acredita. Tem gente que acha o seguinte, se for na rua e levar um tropeção, estava escrito. Qualquer coisa que acontece, estava escrito. Isso é superstição, senhores. Aqui vai ter um momento que eles vão falar, por causa do tempo, não vou ficar aqui mais buscando, vou só comentar por causa do tempo. Eles vão dizer o seguinte, que essas questões, mesmo aquelas que nós considerarmos fatalidade, elas não são dessas coisas comezinhas que acontecem na nossa vida. São coisas relevantes, importantes. Eles dizem que a nossa programação espiritual, ela é feita, mas não certos detalhes. Tem coisas que são comuns da nossa vida. Então, você começa a pensar, o que não é comum? O que deve ter sido planejado, então? Só as coisas importantes. Aí você pensa assim, ter pai e ter mãe é importante? Eu não diria que é importante, eu diria que é fundamental. Mas tem gente que não tem direito de ter pai e mãe. Não tem direito de ter uma família. Já chega largado no mundo. Há de ter uma razão, mas é assim que a coisa acontece. Casamento, o que vocês acham? É uma coisa importante ou não? É importante, mas não é fatalidade. Há de ser planejado. Passa por um planejamento. Tanto quanto uma pessoa planeja que vai casar e desiste, tem pessoas que planejam que não vão casar e insistem. Porque é ato da vida moral. Uma doença grave, o que vocês acham? Não seria planejado? Não é uma coisa importante? Agora, uma gripe, você chamar que estava escrito? Você andar na rua e levar um tropeção, estava escrito? Agora, se você leva um tropeção,
bate com o joelho, arrebenta a rótula e passa a mancar para o resto da vida, aí eu acho que a coisa é diferente. Então é esse bom senso que os Espíritos pedem que a gente considere. Não ficar achando que tudo estava escrito, que tudo foi planejado, como se nós fôssemos simples marionetes aqui. Não somos. Nós somos gestores do nosso destino. O indivíduo, ele pode contrair uma doença aqui que não foi planejada. Ele veio com grande propensão para continuar no campo do álcool. Uma propensão. Poderá superar ou não essa situação. Se ele supera, tudo bem. Se não supera, uma cirrose que apareça lá com seus 50 anos de idade não tem nada a ver com planejamento de vida anterior. Por isso que os Espíritos falam de causas anteriores das aflições, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, casa com esse capítulo aqui, causas anteriores das aflições e causas atuais. Os Espíritos são tão coerentes que Kardec faz uma pergunta aqui, mas tem pessoas que parece que são marcadas pelo destino. A vida delas tudo dá errado. O que seria isso? Eles têm o bom senso de dizer que algumas coisas são realmente traçadas, o indivíduo precisava daquelas provas, ele pode ter se sentido encorajado para determinados desafios e tal, mas eles vão lembrar que tem certas situações aí que não tem nada a ver com planejamento. São atitudes nossas da vida atual. E isso bate com o que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. O indivíduo, ele poderia ter uma vida modesta e nunca experimentar a ruína. Mas ele é tão ambicioso que ele se mete em certas empreitadas e acaba em ruína. E ainda devendo. Mas isso é por conta da sua ambição. Não tem nada a ver com planejamento. Você veio planejado para ser um fracassado financeiramente. Será que é? Analisar isso com mais cuidado. Aí os Espíritos chegam a dizer aqui, o indivíduo seria um excelente operário. Se mete a poeta e morre de fome. De quem é a culpa? Vocês conhecem alguém assim? E seria um excelente balconista. Eu vi umas situações assim engraçadas, não vou dizer onde, que fica chato. A pessoa seria um excelente balconista. Teve a oportunidade de fazer um curso superior. Depois que pega um diploma, piora a vida deles. Porque não consegue ser um profissional, a que se habilitou, ou teoricamente se habilitou, não consegue sobreviver com aquilo, mas agora não pode ser mais balconista, porque com diploma ele não pode mais ser balconista. Então não é nem uma coisa nem outra. Piorou. Então os Espíritos vão falar que quantas decisões nossas, movidas pela nossa vaidade, nosso orgulho, nos levam a ruínas que necessariamente não deveriam ocorrer. São causas atuais. Não tem planejamento nisso. Você não veio planejado para ter aquele insucesso e aquelas coisas. Eventualmente, alguma outra situação. Mas ter esse cuidado. Então, companheiros, está apresentado o assunto. Apenas uma pálida ideia. Sugestão a vocês, se gostaram ou acharem que o assunto pode interessar, busquem esse livro, Livro dos Espíritos, dê uma olhadinha nesse Lei de Liberdade, peguem do começo ao final desse capítulo, tem muito mais coisas importantes aqui. Dê uma olhadinha. E, por favor, recorram ao, já que lembramos aqui, Evangelho segundo o Espiritismo.
onde Kardec tem um capítulo específico, chama-se Bem-aventurados os aflitos. É talvez dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo o mais indicado para essas dores humanas com as quais nós temos nos defrontado. E uma análise adequada do que eles falam de causas anteriores das aflições, porque muitas aflições nossas estão ligadas efetivamente ao passado, mas também causas atuais das aflições. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.